Queridos irmãos, recebam a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Que bom que nós estamos aqui, mais uma noite para louvar o nosso Deus. Ele é digno de ser adorado. Em Efésios capítulo 5, e o versículo 18, a Bíblia diz: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Isso está tão comum para nós, que perdeu o sentido. Nós precisamos ressignificar muitas coisas em nossa vida, porque coisas importantes como o Espírito Santo perdeu o sentido, o valor exato. A verdade é que o homem, por natureza, ele necessita de ter prazer. E esse prazer que o homem necessita de ter, quem está me ouvindo, diga amém. Amém. É muito importante a sua atenção. E esse prazer que todos nós precisamos ter, queremos ter, desejamos ter, ele vem por diversas maneiras. Uma delas é, por exemplo, o chocolate. Quem que gosta aqui de chocolate? Só a molecada falou aqui, ó. Vamos ver se aqui desse lado tem alguém que gosta de chocolate. Quem gosta aqui de chocolate? Eu sabia que você iria. Por que nós, a maioria das vezes, nós gostamos do doce, não somente do chocolate em si, mas do doce? Que existe algo em nós que, por causa do açúcar, causa em nós prazer, e este prazer causa dependência ou vício. Então eu vou melhorar a pergunta: quem é viciado em chocolate? Peguei desprevenido, vou perguntar de novo para o som sair, todos juntos. Quem aqui é viciado em chocolate? Vamos lá. Vou mudar agora, vou mudar o alimento. Quem aqui é viciado em Coca-Cola? Dependência. Por quê? Porque nós queremos comer o chocolate e ter aquela sensação de queremos tomar aquela Coca-Cola gelada e ter aquela sensação de ai, que coisa boa. Prazer. Esse prazer é o que gera em nós dependência, o vício. Tem pessoas que elas canalizam os seus prazeres em várias coisas, com intensidade. Tem pessoas que elas, e Deus sabendo disso, Deus deu ao homem e à mulher o sexo, por exemplo, que é um meio de ter prazer no casamento. Mas tem pessoas que são viciadas em sexo.
Aí nós vamos lá para 1 Coríntios capítulo 6, 1 Coríntios capítulo, vai falar que os viciados não entrarão no reino de Deus. Quem está aí? Quem aqui é viciado em Coca-Cola? Está com medo? Ué, você acabou de dizer que era. Quem aqui é viciado em chocolate? Olha lá. Sinceridade é algo importantíssimo. Por quê? Porque essa é uma necessidade nossa. Mas em Efésios capítulo 5, verso 18, a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, porque ele classifica o vinho aqui como uma bebida que causa dependência ou vício. Então ele vai dizer, ao invés de você se tornar dependente do vinho, ou viciado no vinho, ou viciado em qualquer outra coisa, seja viciado em ser cheio do Espírito Santo. Porque um vício só pode ser eliminado, destruído, vencido por outro vício. Então, ou você é viciado pelo Espírito Santo, ou você será viciado em Coca-Cola. Ou você é viciado pelo Espírito Santo, ou você será viciado em chocolate, em sexo, ou em qualquer outra coisa. Eu estou falando de prazer. Ou você terá um prazer excessivo e extremamente benéfico pelo Espírito Santo, ou você terá um prazer excessivo e completamente ruim por chocolate, por Coca-Cola, ou por drogas, ou pelo vinho, ou pelo sexo, seja o que for. Só tem uma coisa que elimina qualquer tipo de vícios da nossa vida: o Espírito Santo de Deus. Então, qual é a intensidade com que eu busco o Espírito? Qual é a intensidade com que eu bebo deste vinho espiritual? Com qual intensidade? Vou fazer uma pergunta para você aqui. O que é mais importante para você? O que tem mais valor para você? A palavra de Deus ou o seu celular? A palavra de Deus ou a TV na sua sala? Quem acredita que é a palavra de Deus, dá um glória a Deus. Quem acredita que é o celular, dá um glória a Deus. Então a palavra de Deus, para todos nós, ela tem um valor imensurável, muito maior do que o celular. A pergunta que eu faço, e ela é uma pergunta retórica, não precisa responder, mas pense, hoje é dia 16, hoje é dia 16, quantos aqui, não responda, quantos aqui já leram 16 capítulos de 2 Samuel? Quantos aqui leram a Bíblia esse mês todos os dias? Não, pastor, não li, nem comecei. Tem alguma coisa em que você é viciado e você ainda não percebeu. Só não é em Deus. Escute o que eu vou dizer para você. Entenda isso que eu vou dizer. A leitura bíblica que nós temos lido todos os meses, não é para que você chegue no dia 20
E você, não li o livro da Bíblia ainda desse mês, vou ler correndo agora aqui para poder, quando o pastor perguntar quem leu, eu posso dizer a mão sem mentir, dizer eu li. Não, é para que você tenha contato com Deus todo dia, para que você leia todo dia a palavra, você tenha contato com Deus todo dia. Aí eu disse para você, o que tem mais valor, a palavra de Deus ou o seu celular? É dia 16, se você não leu 16 capítulos da Bíblia de 2 Samuel ainda esse mês, eu pergunto para você, qual foi o dia que você deixou o seu celular sem que você olhasse ele? Qual foi o dia que você deixou ele? Cadê o celular? Eu nem sei, já tem uns 3 dias que eu não pego no meu celular. Qual foi o dia desse mês que você fez isso? Nem um dia, pastor. Todos os dias eu estou com o meu celular, eu utilizo meu celular, é para o trabalho, é para a família, em casa, é para redes sociais, eu estou com o meu celular constantemente. Na verdade, o celular é uma extensão do meu corpo. Eu acordo, eu já estou com ele na mão, parece que está grudado o tempo todo, é assim. Então eu pergunto para você de novo, responde para você mesmo, o que tem tido mais valor, a palavra ou o celular? Precisamos ressignificar a palavra de Deus ou a Bíblia, então? Porque se a Bíblia ou a palavra de Deus, ela tem mais valor para nós, por que nós damos mais atenção ao que não tem quase nenhum valor para nós? Nós precisamos ser honestos com a nossa própria consciência e dizer para nós mesmos, eu tenho dado mais valor ao meu celular do que a palavra de Deus, e eu não vou aceitar que isso fique assim, eu vou mudar isso a partir de agora. Quantos vão mudar isso a partir de agora? Quantos querem mudar isso a partir de agora? Simples, a partir de amanhã quando você acordar, primeira coisa a fazer, pegue a Bíblia. Pastor, mas a Bíblia está no meu celular, então olhe pelo celular, mas olhe para a Bíblia. Amém? Por quê, pastor? Porque eu desejo ser cheio do Espírito Santo. Eu falei ontem aqui na vigília, eu falei que quem é cheio do Espírito Santo, ele está dizendo, ele está comparando que um viciado em vinho, ele só vai ser liberto do vício se ele for viciado em Deus. E o viciado em Deus, ele tem um comportamento como um viciado em qualquer droga, ou qualquer álcool, que também é droga, não é? Bebeu, começou a beber, olha para o teu irmão e diga para ele assim, ó, começou a beber, todo beberrão, começa a beber, fica um falador terrível, e fala, e fala, e fala, e fala, e fala, e fala. Irmão, você bebeu? Você está falando mais do que o normal. Olha para o teu irmão e diga assim, quando você começa a falar de Deus, de Bíblia, sem parar, é sinal de que você já começou a ficar alterado pela presença do Espírito Santo em sua vida. Pastor, eu quase não falo de Jesus. Você é um social, um cristão social. Você não bebe. Quem bebe fica falador demais. E chega a uns, irmãos, que eles perdem o controle. Eles perdem a noção do perigo e vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo. Daqui um pouco eles estão caídos, precisando que alguém o arraste. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, esse é o último estágio. Diga com coragem, é o último estágio de um beberrão, de um alcoólatra. Diga para ele assim também, é a vida de um crente que se embriaga da presença do Espírito Santo. Chega dias em que ele está completamente arriado por causa da presença de Deus na vida dele. Pastor, não estou sentindo nada disso, estou vendo nada disso na minha vida. Você nem abriu a garrafa ainda, irmão. Olha para o teu irmão e diga para ele, a partir de hoje, você vai abrir a garrafa para beber com força. Onde que eu vou abrir a garrafa, pastor? Lá no quarto da sua casa.
Abre a porta do teu quarto, entra para dentro, fecha e diz: Jesus, abre a garrafa porque hoje eu quero beber à vontade. Amém? E aí você vai todo dia dar uma golada. E dá uma golada, e dá uma golada, e vai ficar falador. E vai ter dia que você vai ficar até arriado para o chão. E todo mundo vai olhar para você e vai dizer para você o que dizem para todo bêbado. Cutuca o teu irmão e diga assim: o que dizem para todo bêbado? Quem sabe? Você é chato, hein, cara? Ô cara chato, cara. Esse cara bebe, não dá paz para ninguém, cara. É o tempo todo. Ô cara chato. Olha para o teu irmão e diga assim: crente cheio do Espírito Santo é chato. É chato para quem não bebe. Porque para quem bebe, bebo com bebo, irmão, gosta de andar junto. Pega um bebo, bota ele na mesa de um bar, bota outro bebo do lado, os caras passam a noite toda cantando forró, tomando cerveja, e não vê a hora passar, e fica: que horas são? 5 da manhã, depois chega em casa, minha mulher vai me matar. Eu nem vi a hora passando. Assim é crente, cheio do Espírito Santo, gosta de andar com o outro completamente embriagado. Mas quer anda do lado de quem não é cheio, vai chamar você sempre de chato. Efésios capítulo 5, verso 18. E nós precisamos entender que essa é a vontade de Deus. A vontade do Senhor é que nós sejamos cheios. A palavra cheio aqui é transbordar da presença. Mas nós precisamos entender realmente o que é isso. Olha para o teu irmão e diga: você sabe o que é a presença de Deus? Então, irmão, nós precisamos entender realmente o que é essa presença de Deus. Observe, para nós entendermos o que é a presença de Deus, nós precisamos saber quem é Deus. Eu vou pregar essa mensagem hoje, eu tenho certeza que eu não vou conseguir terminá-la. Então, para a próxima semana, no próximo domingo, eu vou dar continuidade nessa mensagem, falando do mesmo assunto, olhando para outro aspecto, mas eu quero falar acerca disso, desfrutando da presença de Deus. Diga comigo: desfrutando da presença de Deus. Quantos acreditam que nós estamos aqui reunidos com um objetivo de chamar a presença de Deus para este lugar? Quantos acreditam nisso? Esse é o nosso objetivo: congregar, estar juntos, porque esse é o corpo, quando nós estamos juntos, unidos, em adoração ao Senhor, e no meio da nossa adoração, Deus se manifestar, a tua presença se tornar real, notória. Mas eu não tenho entendido nem quem é Deus, como é que eu vou entender o que é a presença de Deus? Então observe, irmãos, para que a gente entenda quem é Deus, para que a gente o respeite. Quem é Deus? Para que a gente o tema. Quem é Deus? Para que a gente o adore como Ele merece. Quem é Deus? Para que nós o reverenciamos, para que nós prestamos culto a Ele. Quem é Deus? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Eu quero citar alguns textos bíblicos. O pessoal da mídia puder me ajudar. Abra sua Bíblia comigo em Salmo 147, versículo 4. Eu quero falar um pouco sobre a soberania e sobre a grandeza de Deus, para que você entenda diante de quem nós estamos.
Quem é que nós viemos buscar? Quem é que nós viemos adorar? Observe a grandiosidade desse Deus. Observe. Salmos 147, versículo 4, a Bíblia vai dizer: conta o número das estrelas, chamando-as, cada uma pelo seu nome. Ei, quantos aqui sabem quantas estrelas existem no universo? Se eu não me engano, 2 trilhões, eu não sei falar 2 vezes trilhões, mas pelo menos 2 trilhões de estrelas no universo. E um dia Deus olha para Abraão e diz: Abraão, quantas estrelas se é que tu podes? Abraão começa a contar e diz: não dá não. Para vocês é impossível contar. Mas eu quero dizer para você, Abraão, que assim será a tua descendência incontável. Mas para você saber, Abraão, quem é o Deus que te fez uma promessa, ou diante do Deus que você está, eu quero dizer para vocês, senhoras e senhores, que nós viemos, você saiu da tua casa, eu saí da minha, eu entrei aqui com um objetivo de adorar um Deus. Quem é Ele? O Deus que conta as estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Irmão, eu tenho certeza que você não conhece as pessoas, nome por nome das pessoas que estão aqui dentro, mas Deus conhece trilhões de estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Que Deus é esse? Se não é um Deus capaz, muito inteligente, acima de qualquer inteligência, sobre qualquer nome sobre esta terra. É diante deste Deus que eu e você viemos nos prostrar e prestar culto a Ele. Abra a tua Bíblia comigo, por favor. Eu estou falando da grandeza de Deus. Salmos 33, versículo 9. Salmos 33, versículo 9. Olha o que a Bíblia diz: pois Ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Gênesis capítulo 1, Provérbios capítulo 8, a partir do versículo 26, a Bíblia vai dizer que Ele, somente com a tua palavra, Ele disse: haja luz e houve luz. Ele falou e tudo existiu. Ele ordenou e tudo se formou. É um Deus que não precisou colocar a mão em nada para fazer as coisas. É um Deus que, com o poder da tua palavra, Ele criou o universo, Ele criou as estrelas, Ele criou o sistema solar, Ele criou o sol, Ele criou a lua, Ele criou a terra, Ele criou a vegetação, Ele criou você. É o Deus que cuida de você, é o Deus que está no controle de todas as coisas. É esse Deus que nós saímos da nossa casa e entramos aqui para louvá-lo. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Esse Deus é grande. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Mais um texto para que você possa glorificar o nome do Senhor. Isaías capítulo 40, versículo de número 12. Isaías capítulo 40, versículo de número 12, a Bíblia diz: quem na concha da sua mão mediu as águas, quem na concha da sua mão mediu as águas, tornou a medida dos céus a palma, tornou a medida dos céus na sua palma. Quem recolheu o pó da terra
na terça parte de uma vasilha. Irmão, escute o que eu vou lhe dizer. O Deus a quem eu e você viemos adorar nessa noite, Ele pegou as águas da terra. Quem está me ouvindo, diga amém. Nosso planeta é conhecido como o planeta água. 70% do nosso planeta é água. Assim como o meu e o teu corpo, 70% do nosso corpo é água. Ei, irmão, deixa eu dizer para você, Deus brincou com as águas da terra. Ele pegou a concha da mão e falou assim: vou medir as águas da terra. E ele pegou a concha da mão e colocou as águas da terra na sua mão. A Bíblia diz que ele foi medir o céu. O céu. Aí quando ele foi medir o céu, a tradução aqui vai dizer na mão, mas o original vai dizer com o dedo. Ele colocou o dedo e mediu os céus, ou seja, a Bíblia diz que ele anda na eternidade. Ele mediu a eternidade com a sua mão. Deixa eu dizer para você, a Bíblia diz que o céu é o trono de Deus, aleluia, e a terra é o estrado onde Ele coloca os pés. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Deus, Ele tem o céu em que eu e você olha, e que nós vemos ali trilhões de estrelas, um sistema solar que a astronomia é incapaz verdadeiramente de fazer qualquer estudo exato, porque Deus não é capaz de ser estudado por homem. Esse mesmo Deus disse: eu me assento aí como se fosse um pedaço de cadeira, onde eu coloco ali o meu trono, e a terra eu coloco como se fosse o estrado dos pés. É diante deste Deus que eu e você saímos da nossa casa para adorá-lo, reverenciá-lo e prestar culto. É diante deste Deus que nós o adoramos, que nós o louvamos. Então deixa eu te dizer uma coisa: o que é que nós precisamos entender? É que nós precisamos ressignificar o nosso culto. Como é que pode? Eu venho para a igreja e eu fico falando com o irmão que está ao lado um assunto que não tem nada a ver com culto, um assunto que não tem nada a ver com Deus, um assunto que não tem nada a ver com nada. Eu fico falando da novela, eu fico falando do jogo, eu fico falando de qualquer outra coisa, mas eu estou diante de um Deus tão grande. Por que é que eu faço isso? Porque eu não sei quem Ele é. Eu não o reconheço. Eu não entendo Ele, eu não sei quem Ele é. Eu não conheço verdadeiramente. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: quando nós entrarmos aqui, nós temos que entender que nós viemos buscar a um Deus todo-poderoso. É por isso que a Bíblia diz: quando entrares na presença do Senhor, guarde o teu pé, porque você está diante de um Deus tão grande, você está diante de um Deus tão poderoso, tão glorioso. Então, irmão, deixa eu te dizer uma coisa: para de esse negócio, eu estou com sede, eu estou querendo ir no banheiro. Ei, será que a sede ou o banheiro é tão mais importante do que a presença daquele a quem você veio buscar aqui agora? Deixa eu te dizer uma coisa: havia um menino que ele saiu da sua casa e foi andar com Jesus, e ele saiu da sua casa e levou numa bolsa, em algum lugar, 5 pães e 2 peixes, passando-se o dia inteiro. A Bíblia diz que o povo estava com fome, e Jesus não quis despedir a multidão com fome, para que ela não desfalecesse no meio do caminho. Então Jesus pergunta, dizendo: esse povo está com fome e eu preciso dar algo de comer a eles. E os discípulos vão dizer: Senhor, nem se tivesse uma padaria no deserto seria capaz de dar pão para 20.000 pessoas comer. Aí Jesus vai dizer: procure aí alguém que tem alguma coisa. Tinha um menino com 5 pães e 2 peixes, irmãos, ali. Nós sabemos a história, conhecemos a história. Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes para mais de 20.000 pessoas se alimentarem. Mas a pergunta que fica é: o porquê que esse menino não comeu o pão dele? Por que esse menino não comeu o peixe dele? Irmão, quem está na presença de Deus se esquece da fome. Quem está na presença de Deus se esquece da sede. Quem está na presença de Deus se esquece de qualquer outra coisa que seja natural, humana. Por quê? Porque ele sabe que está diante da presença de um Deus todo-poderoso.
compreenda, quando você entrar aqui, compreenda, você está diante de um Deus que Ele fala, a terra se abala. Você está diante de um Deus que quando Ele fala, a presença dEle derrete os montes. Você está diante de um Deus que criou todas as coisas, que formou todas as coisas, diante de um Deus que é imensurável. Quantos compreendem isso? Agora, esse Deus grande, esse Deus poderosíssimo, gloriosíssimo, forte nas batalhas, os céus é o trono dele, o céu não cabe ele, ele senta sobre os céus. Esse mesmo Deus decidiu manifestar a presença dele no meio de algumas pessoas como nós. Pastor, mas como pode um Deus tão grande e caber aqui? Atos capítulo 17, a Bíblia diz: Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Se o céu não cabe Deus, imagine um templo como esse. Mas Deus permite que a tua presença se manifeste em alguns lugares. Deixa eu te dizer, Deus é onipresente. Então todo mundo diz: Deus está em todos os lugares. E eu lhe afirmo, Ele está em todos os lugares. Por quê? Por causa da sua onipresença. Mas não é em todos os lugares em que Ele se expressa ou em que Ele manifesta a tua presença. Abra a tua Bíblia comigo. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Coloca aqui no projetor, por favor. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Olha o que Deus diz. Olha o que a palavra do Senhor diz. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra. Ou seja, Ele está em todos os lugares. Os seus olhos estão em todos os lugares. Passam por toda a terra. Quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra. Para o quê? Mostrar a sua força para aqueles cujo o coração é totalmente dele. Portanto, quanto ao Senhor, os seus olhos estão sobre toda a terra. Ninguém se esconde de Deus. Olha para o teu irmão e diga: ninguém se esconde de Deus. Observe o que eu vou lhe dizer. Adão no Éden tenta se esconder de Deus. E Deus diz: Adão, onde é que tu és? Deus sabia onde Adão estava, sim ou não? Por que Deus perguntou: aonde tu estás? Porque Deus não estava perguntando para Adão qual era o seu lugar geográfico. Adão, onde é que tu está? Estou te vendo no jardim, Adão. Seria uma contradição dizer, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Mas quando Deus está falando assim: Adão, onde é que tu estás? Deus está dizendo assim: Adão, eu não estou te vendo no lugar espiritual onde você estava. Mas a Bíblia diz que Adão fugiu, tentou fugir da presença
de Deus. Mas da presença do Senhor ninguém se esconde. Da presença de Deus ninguém se esconde. A Bíblia diz, quanto ao Senhor, os seus olhos está sobre toda a terra. Para o que, pastor? Para revelar a tua força, o teu poder, para aqueles que verdadeiramente estão com seu coração entregue a Ele. Temor, respeito, devoção, adoração, culto. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim, ó: eu estou em todos os lugares, mas não me revelo em todos os lugares. Aonde é que eu me revelo? Só aonde eu vejo alguém com o coração totalmente entregue a mim, ali eu me revelo. Quantos entenderam isso? Quantos compreenderam isso? Então deixa eu te dizer uma coisa. E aqui eu preparei aqui essa palavra. Aqui eu estava na introdução para entrar aqui, ó, para dizer para você: quando nós entramos dentro deste lugar e nós não sentirmos a presença de Deus, é porque Deus não viu em nós um coração entregue. Coração aqui não é esse músculo de carne que está no meio do nosso corpo, no meio do nosso peito. Olha para o teu irmão e diga: coração é mente. Coração fala dos pensamentos. Coração fala da mente. Então, quando é que então Deus não manifesta a tua presença? Quando a minha mente está totalmente desligada de Deus, está totalmente desligada daquilo que faz com que Ele manifeste o teu poder. Então, quando eu venho para a igreja e Deus não se manifesta, é porque o Senhor não viu o meu coração completamente inclinado a adorá-lo. Os nossos pensamentos, eles flutuam o tempo todo. Você pode estar aqui enquanto você estava adorando a Deus, louvando enquanto cantava alguns hinos. Os teus pensamentos podiam estar passando em tantos outros lugares que não era em Deus. O seu corpo poderia estar aqui, ou melhor, o seu corpo está aqui, mas a sua mente poderia estar em tantos outros lugares. Ou quem sabe pensando no dia de amanhã, nos problemas que você terá que enfrentar. E o seu pensamento é o teu coração. Quando você se apresenta diante do Senhor, você tem que se livrar de todos os seus pensamentos para dar exclusividade ao Senhor. Então você deve se despojar de todos os seus pensamentos. Então você deve se livrar de todos os seus pensamentos ansiosos, que levam você a uma preocupação excessiva. E o que eu devo fazer então, pastor? Eu devo ligar o meu pensamento, forçar o meu pensamento a pensar somente nele, somente em Deus. Feche os seus olhos um pouquinho. E eu quero que você leve o teu pensamento agora. Eu quero, enquanto eu vou falando com você, eu quero levar você a pensar naquilo que eu falo. E fazer com que você se desligue totalmente de todos os seus pensamentos que atrapalhou você de desfrutar da presença do Senhor nesta noite. Mas eu quero fazer você hoje sair daqui dizendo: foi uma noite extraordinária, onde Deus me tocou de uma forma como nunca antes havia tocado. Mas isso tudo porque os seus pensamentos nunca esteve completamente nele, enquanto você se apresentava teoricamente na presença dele. Então deixa eu lhe dizer, lembra quando Jesus nasceu? Vai pensando, fecha os seus olhos, só ouça o som da minha voz.
Jesus nasceu, e ele nasceu, 3 pastores vieram o adorar, o menino, uma criança, mas o reconhecendo como Salvador, o meu e o teu Salvador. Ele nasceu, e ele cresceu. Aos 12 anos de idade, ele já ensinava no templo, mostrando que ele era a excelência da sabedoria. Jesus continuou, aos 30 anos de idade, começou o seu ministério profético, curando pessoas, passou por todos os lugares, curava um enfermo, ressuscitava os mortos, colocavam em liberdade os cativos e os oprimidos de Satanás, enxugava as lágrimas dos que choravam. A Bíblia diz que ele foi morto, mataram Jesus. Vai levando o seu pensamento até a cruz agora. Mataram a Jesus crucificado, levaram ele até a cruz e o crucificaram, mataram Jesus, colocaram ele em um túmulo, e dentro deste túmulo acharam tudo se acabou, mas não, ele ressuscitou, desceu às regiões mais baixas da terra, tomou a chave do inferno e da morte, levou consigo o cativo, o cativeiro, ressuscitou ao 3º dia. E agora, pastor, leva o teu pensamento, e agora a Bíblia diz que ele se assentou com o Pai no trono, porque ele venceu. Então ele está sentado agora em um alto e sublime trono, e ele disse agora: só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Sabe o que ele está dizendo? Quando vocês quiserem clamar, quando vocês quiserem pedir alguma coisa, venha até mim, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai até o Pai a não ser por mim. Aí Jesus diz: venha. Então contemple agora Jesus ao lado direito do Pai, no trono do Pai, e você agora clamando a Ele. Chega diante dele agora lá no trono, se ajoelha no trono, se prostra diante do trono. Se você quiser deitar diante do trono, deita diante do trono e diga: Jesus, eu vim aqui nesta noite para adorar, eu vim aqui nessa noite para prestar culto, eu vim aqui nesta noite para render adoração ao Senhor. Então eu tenho que tirar todo o pensamento lá de fora e me ligar nele. Então se liga na obra da cruz, se liga da ressurreição, se liga que ele está sentado sobre o trono, que o teu poder no trono está se manifestando de dia e de noite. E aí, pastor? E aí então, quando eu me desligo todo o meu pensamento das coisas seculares, supérfluas, dos paliativos da vida, e eu me conecto àquele que é o Senhor, a fonte, aquele que é a origem de tudo, aquele que é a resposta das minhas perguntas, aquele que é a vida, que me dá vida, aquele que me sustenta de dia e de noite, aquele que me fortalece, aquele que me renova. E quando eu me dobro diante dele, aí ele diz: diante desses eu manifesto a minha presença. E eu manifesto a minha presença para revelar o meu poder. Ele não se manifesta diante dos sábios, dos entendidos, dos grandes cientistas do mundo, mas ele se dobra diante de pessoas que, sem questionar, muitas vezes, entra aqui dentro deste lugar e diz assim: Senhor, eu não tenho todas as respostas que eu preciso, mas não tem como negar as evidências. Eu me dobro diante do Senhor para adorá-lo. Eu me dobro diante do Senhor para prestar culto. Eu submeto o meu corpo, eu submeto a minha alma diante da tua presença para adorar o Senhor.
Aí ele diz: já que você fez isso, então eu vou manifestar a minha presença. Eu terminei a introdução e ia começar na mensagem, mas é 8:55. Talvez eu tenha que falar mais 2 domingos para frente. Qual é o tema da mensagem? Desfrutando da presença de Deus. Como é que eu vou desfrutar de uma presença de um Deus que eu não conheço? De um Deus que eu não sei qual o significado que Ele tem. E diante de um Deus que eu não sei nem por onde começar. Eu quero dizer para você, Ele é o Criador. A terra é o estrado dos teus pés. Ele é tão grande que mediu as águas com a concha da sua mão. Mediu a eternidade com o seu braço. Ele ressuscita os mortos. Ele dá vida ao homem. Ele é Senhor de todas as coisas. E ainda assim, sabe o que Ele fez? Ele veio habitar em mim e em você. Escute, eu vou falar algo aqui e recomeço o próximo domingo, amém? Amém? Escute, eu preciso aprender a preservar a presença de Deus. Quando é que a presença de Deus chega? Quando é que a presença de Deus chega? Eu tenho 23 anos de crente. Pelo menos comigo, talvez com outras pessoas foram de outras formas, mas comigo sempre foi assim. Tem pessoas que percebem a presença de Deus como Atos dos Apóstolos capítulo 2, um vento. Era a presença de Deus. Tem pessoas que sentem no corpo um calor, presença de Deus. Eu estou falando a minha experiência. Todas as vezes que eu senti a presença de Deus, ela veio como um arrepio muito forte que tomou totalmente o meu corpo. Ali era a presença de Deus. E por muitas vezes, o que eu fiz com isso? Por muitas vezes, qual foi o valor que eu dei a isso? Muito pouco. Por muitas vezes, qual foi a atenção que eu dei a esta presença? Quem está me ouvindo, diga amém. Se você me chamar para ir na tua casa, para tomar um café, você me largar lá na mesa sozinho, passar do quarto para a sala, do sala para a cozinha, da cozinha, e me deixar sozinho, sabe o que eu vou fazer? Eu vou me levantar e vou ir embora. Por quê? Porque você não me deu atenção. Quando a presença de Deus chega, ela chegou porque o nosso coração estava totalmente dobrado a Ele. Agora escute, nós não podemos tratar a presença como se fosse algo qualquer. Nós não podemos tratar, nós devemos ressignificar a presença de Deus. Se isso então, pastor, é a presença de Deus, o que eu faço então com essa presença? Quando você recebe uma visita na sua casa, e você recebe essa visita com alegria, como que você a trata? Como que você o trata? Que bom que você chegou, esperava por você, preparei algo para nós nos alimentarmos juntos, ter um momento de comunhão, conversarmos um pouco, uma conversa bacana, alegre, inteligente. Vamos falar sobre Deus, vamos cantar, vamos adorar. Que bom que você veio. Eu esperava esse momento, esse almoço de domingo. Como é bom, como foi bom receber você. Entra, você dá uma atenção especial para aquela pessoa que você a convidou para entrar na sua casa, para ir até a sua casa. Você dá a devida atenção. Ou você chega e fala assim: ah, você de novo? Entra aí.
É assim, irmão? Hã? Se você chegasse na casa de uma pessoa e ela dissesse para você assim: ah, você de novo, entra aí. Você entraria? Eu voltaria para casa, porque eu não sou bem-vindo naquele lugar. Muitas vezes nós estamos tratando a presença de Deus assim. A presença vem e a gente faz assim. Sentiu? Foi boa, não foi? E aí? Que horas são? Que hora que vai acabar o culto? Que horas são? 9 horas já, o pastor não vai parar? Mas você veio aqui para me ver ou para sentir a presença dele? Se ele veio, você está querendo que ele vá embora? Então trate ele bem. Trate ele com respeito. Trate ele com o valor que ele merece. Porque se você tratar ele com o valor que ele merece, ele fica. E se ele ficar, ele revela. Quem está me ouvindo, diga amém. Escute, a forma de Deus falar é quando ele chega. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz: orai sem cessar. Orai sem. Oração é uma conversa, não é isso? Oração é falar com Deus. Só que eu posso falar com Deus sem pedir nada para Deus. Oração não é pedir. Oração é ter relacionamento. Eu posso estar só o adorando, que é uma forma de oração. Então, quando Deus disse, orem sem cessar, Ele está dizendo, porque se você estiver sem cessar diante da minha presença, eu também não cesso de estar na tua vida com a minha presença. Porque se você falar comigo o tempo todo, eu falo com você o tempo todo. Porque Deus jamais diria, fale comigo o tempo todo que eu não vou te dar atenção. Ele disse, orem sem cessar, porque eu falo o tempo todo. E se ele fala o tempo todo, é porque ele se manifesta o tempo todo. Ele está dizendo, se você entender que quando eu chego é a minha presença, isso quer dizer que eu quero falar, eu quero manifestar. Então Deus, quando ele se revela ou quando ele chega, ele está dizendo, é uma forma da minha expressão. Eu estou falando, eu estou me comunicando com você, eu estou me revelando a você. Então, como você trata esse momento em que a presença de Deus chegou? Sentiu aquela... Sentiu aquele toque, sentiu aquela presença, sentiu aquele calor, sentiu aquele vento, sentiu aquele arrepio que tomou totalmente o teu corpo. Então nesse momento você diz, oh Pai, obrigado porque o Senhor chegou, eu esperava pelo Senhor. Oh, e aí você adora, e aí você glorifica, e aí você exalta, e aí você chora, e aí você fala, não vai embora, fica aqui, o Senhor é bem-vindo, fica, e aí ele vai ficando. Quantos estão entendendo isso? Entenda isso, irmãos. Eu estou encerrando, mas entenda isso. Vai ter dias que você vai chegar à igreja e você vai estar entristecido por algum problema que você teve, por alguma situação que você passou, e você vai ter que dizer para a tua alma, você vai ter que dizer para o teu corpo, alma, se submeta ao Deus Todo-Poderoso. Porque Davi disse, porque está abatida, ó minha alma, porque te perturbas diante de mim? Como você ousa, alma, a se manter ainda entristecida, se eu estou na presença de Deus? Espera nele, porque quantos estão entendendo isso? Diga a tua alma, diga para ela assim, eu não te dou o luxo de ficar bicudinha não,
Eu não te dou o luxo de te entristecer. Você não tem direito, ó alma, de ficar abatida, não. Porque eu estou diante do Senhor, diante do Todo-Poderoso. Diga para o teu corpinho e diga para ele: ei, corpinho, você não vai fazer nada, não? Então bata a palma, então abra a boca, porque a Bíblia diz: todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. E aí então a tua alma vai se alegrar. Aí então teu corpo vai começar a bater palma. Pastor, mas eu estava triste. É 1 minuto, 2, 3, 5 no máximo, e tudo isso passa, tudo isso vai embora, porque a presença dele invade a tua alma e ele se revela. Os cultos a partir de hoje vão mudar a partir de hoje aqui. Os cultos vão mudar a partir de hoje. Quando a presença chegar, quando a presença entrar, o cantor para de cantar, o pregador para de pregar, e tudo para de acontecer. Por quê? Porque Deus não precisa de música, Deus não precisa de pregador. Deus precisa que eu e você entenda que a presença chegou, e no silêncio ele se manifesta. E ele diz: para de pregar, para de cantar, e deixa eu agora, deixa eu agora. Eu encerro aqui. Oh, aleluia. Então nós precisamos aprender a estar sensível à presença de Deus. Se eu subir aqui com o meu coração dizendo: eu vou pregar a melhor mensagem que essa igreja já viu, aí o Espírito Santo fala: fica sozinho porque eu estou fora. Mas se eu subir aqui e falar assim: Senhor, que a tua mensagem toque o coração da tua igreja, porque eu só sou um cano enferrujado, mas o Senhor me escolheu para transmitir uma mensagem que a mim não me acho digno e merecedor. E aí ele vai dizer para mim: então só fala que eu faço, só fala que eu vou operando. E aí quando ele estiver expressando, eu me calo e deixo, porque é ele quem faz. Escute, eu prometo que eu vou deixar você adorar. Escute. Aí vem a presença, e eu vou. Aí daqui a pouquinho parece que alguma coisa tirou minha atenção. Aí eu já, opa, sai fora pensamento. Eu estou com Deus, estou com Deus, estou com Deus. Aí eu venho. Aí eu falo: Espírito Santo, volta. Não vai não, fica aqui. Aí daqui a pouco vem mais uma carga de poder. Aí vem mais um arrepio. Aí eu falo: isso, volta. E aí quando ele volta, aí ele vai tocando de novo, ele vai enchendo de novo. E eu vou dizendo: isso, é assim que eu quero mais. Eu vou te respeitar e eu vou te adorar aqui. Olha para o teu irmão e diga: quando você sentir, não despreze, preserva. E diga: fica, porque eu recebo o Senhor. Seja bem-vindo. E agora vai operando. Você pode dizer para ele agora: o Senhor já chegou? Quantos aqui verdadeiramente? Eu estou sentindo, irmão. Eu estou sentindo aqui, Ele está aqui agora. E se você está sentindo o mesmo que eu estou sentindo, então diga para Ele: Espírito Santo, fica e opera.
Ora Shabbat Calaba. Ora Mandara séria. Fica e opera. E se você entendeu que Ele está e Ele vai ficar e vai operar, então deixa Ele fazer. Vem para mim, por favor, aqui. Alguém tocar, por favor. Fique de pé. Aleluia. Oh, Yabashore Kandaralabash.